Sorrow.
Deixa o som. Você mexeu aí alguma coisa? Não, né? Você mexeu alguma coisa no som? Tá assistindo, né? Parou o som de repente. Talvez seja essa música. O relógio lá em cima tá certinho? Uma ótima noite a todos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, essa casa, o grupo de fraternidade espírita, Esperança, aqui no bairro Aero Clube Volta Redonda, agradecendo a presença da nossa irmã, trabalhadora da casa, agradecendo a todos vocês aí que nos acompanham. Vamos iniciando então mais um programa, o Evangelho no Ar. Todos os domingos, às 18 horas, estamos aqui procurando levar o Evangelho, trazer o Evangelho à nossa casa, né? Uma campanha mundial da Federação Espírita, que todos os espíritas façam o Evangelho em casa, façam o Evangelho com a família. Então a gente convida, livro Fonte Viva, Evangelho segundo o Espiritismo, e um copinho d'água. Esquecemos até do nosso copinho d'água aqui hoje.
ficamos numa conversa tão animada. E o nosso convidado de hoje está aqui já com a gente aqui para falar do novo trabalho que surgiu, já está feito, mais uma nova modalidade, que é o nosso irmão Rony Ricardo. Nós vamos estar falando sobre suicídio, prevenção do suicídio, que é o tema, que é a fonte do seu livro Vida Futura. E agora uma oportunidade ímpar que nós vamos estar falando, que é o lançamento em e-book. Você vai saber como que pode adquirir, como pode fazer para conseguir. Rony, boa noite. Boa noite ao público de casa, público presente. Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o livro, né? Que tem uma nova fase, uma nova estrada se abriu. Falar um pouquinho sobre o desenrolar do livro, a prevenção ao suicídio, que está aumentando cada vez mais, a coisa está muito triste, é sempre bom. Eu falo com o Rony que sempre é bom esse tema. Não tem data, só setembro amarelo não, é sempre. É setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, temos que falar e prevenir. Levar a vida, a esperança, né? Então nós vamos então iniciando o nosso trabalho. A gente pede ao nosso irmão fazer a leitura da página de hoje, do livro Fonte Viva. Por favor, Rony. Então, a página é 87, lição 87, a página 203 do livro Fonte Viva. Recebeste a luz? Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Atos, capítulo 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um seio para a identificação pessoal na estatística da igreja que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma se te aplicares, em verdade, ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz, é a divina luz, força do céu ao teu lado, que te permanece esperando por ti. Emmanuel, texto chamando às nossas reflexões. Você já recebeu? Ele faz a correlação com o cerimonial de toda a Igreja Católica, que é exatamente o que nós herdamos, e vai remetendo às convicções particulares. O que você faz? Como que você está esperando? O que você alcança quando você quer? E aí, falando em luz, fala em vida, e o nosso tema hoje à noite falando em tantos, pensando em eliminar uma vida que segue, uma vida que continua. Nós recebemos essa luz, né, que é a vida, e a gente não sabe valorizar e apagamos, tentamos apagar, porque não apaga nunca. É criada para sempre. A chama continuará a eternidade. Bacana. Aí quando a gente viu o texto, falou que tem muito a ver com o tema nosso, né, da conversa. Sim. Porque vida, nós estamos falando de vida. Vida futura, vida que segue. Perfeito. Já mandar um abraço aqui para os nossos irmãos, a Sônia Conte, a Sônia sempre ligada, Marcos Almeida, Miriam Costa, Rafael Porsani, Juliana Delgado Alves, Lúcia Jardim. A Lúcia sempre compartilha, sempre ajuda também, é uma pessoa bacana, né? Selma Maria, um abraço. Marcelo Silva sempre ligado. Bia Montella também, um abraço a todos. Vamos ao Evangelho.
Nós estamos no capítulo 7, item 11, o orgulho e a humildade. São, né, duas páginas, assim, bem grandinho. O 12 também são capítulos grandes, mas vamos lá, hoje a gente termina ele. O orgulho e a humildade. Instruções dos Espíritos. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um possa demolir, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis da bondade de Deus quando Ele vos dá tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. O Senhor então vos dará uma manifestação mais evidente de sua clemência, e o enviado celeste verá em vós uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que Ele virá trazer-vos. Que o eleito só encontre em seu caminho as palmas depositadas para vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então vosso mundo tornar-se-á o paraíso terrestre. Mas, se continuais insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências e, no entanto, tão pobre em bons sentimentos, ai, não nos restará mais que chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retomai a Deus vosso Pai, retornai a Deus vosso Pai, e então todos vós que servimos ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantine, 1863. Falando, né, o tema, o orgulho e a humildade, eu achei interessante isso, né, que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Isso vem sendo construído há muito, né? Muito tempo. Muitas reencarnações, a vaidade, o orgulho. A própria ambição que a gente vê da parte material, querer ganhar, ter. Isso aí. É o que foi implantado pra gente, que era ter, que era ser assim, o tal, possuir valores. Foi colocado isso arraigado mesmo dentro de nós. Então é difícil a gente tirar isso. Hoje a gente corre atrás dessas mazelas. O mundo materializado. Então é difícil estar parte disso, porque o contexto, as pessoas, a gente está envolvido nisso tudo. E é um convite exatamente uma reflexão de que isso não fica, isso não acompanha, isso fica e acaba. E a gente fez de tudo, né, para conseguir valores, coisas que ficaram para trás. E ele cita ali no texto, a nossa humanidade ainda cresceu em tantos avanços, mas ainda tão estagnada nos valores. Por isso que nós estamos aí mudando, essa transição planetária, essa mudança, que é hora de separar e a gente cultivar os tesouros que Jesus sempre falou, né? Que é o que fica. A traça não come, o ferrugem não corrói, os ladrões não levam, ninguém leva. Então vamos elevar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos vibrar positivo, vibrar bem, em harmonia, que a gente possa sair de nosso coração, de nosso pensamento, coisas boas, bons fluidos, boas energias, que possa adentrar nosso lar nesse momento, invadindo nossa casa, cada canto, cada cômodo da nossa casa. Vamos imaginar cada cômodo da casa com boas energias, bons fluidos, luz, paz dentro do nosso lar. Cada um mentalize o seu lar, pedindo a Jesus colocar aí boas energias, muita luz. Vamos mentalizar os familiares, pense em cada familiar, vamos pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que abrace, que envolva cada familiar com muita luz e com muita paz.
Vamos pedir aos que se encontram nos hospitais, nos leitos, aos que se encontram nos cárceres, nos presídios, no frio, na fome, na miséria, nas guerras, nas catástrofes. Vamos pedir aos irmãos que fizeram e que sofreram na escravidão, no Holocausto, as guerras. Pedir aos irmãos que já perderam a forma humana, que se encontram nas zonas umbralinas, que sofrem, que gritam, que gemem. Vamos pedir que as nossas preces, nossas orações cheguem até esses nossos irmãos, os irmãos que perderam a esperança, os suicidas, os abortados, aqueles que abortaram. Vamos pedir, Pai, aos governantes de todo o planeta que possam ter mais sensibilidade para que a gente possa ter o mínimo de condições de dignidade de vida. Vamos pedir, Pai, aos nossos vizinhos, seus lares, seus familiares. Vamos pedir, Pai, aos irmãos, a todos aqueles que nós prejudicamos, a todos aqueles que nós ferimos, a todos aqueles que ainda sofrem por nossa causa, Pai, nesta e em outras tantas vidas, Pai. Que as nossas preces possam chegar a esses irmãos, tocar o coração desses nossos irmãos, que eles possam nos ver um pouco melhor hoje do que ontem. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, levando o Evangelho, levando a boa nova, levando luz aos lares, aos corações, um pouco de esperança. Obrigada por tudo, muita paz, muita luz. Que assim seja. Assim seja. Sempre, semana que vem, nós vamos estar falando sobre o Evangelho, como fazer, explicar direitinho, né? As dúvidas, nós vamos estar tirando as dúvidas aí. E é sempre bom ter uma águazinha, né? Porque a água ela é fluidificada, ela é trabalhada, tratada, enquanto a gente está orando, para nos ajudar. Então é muito importante ter uma águazinha. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre suicídio, nós vamos falar sobre o livro Vida Futura, que já está com o endereço aí para você conhecer, né? Tal de e-book. E está com a gente aqui Rony Ricardo, que fez esse belo trabalho e veio nos compartilhar em primeira mão aqui essa nova estrada. E como é que surgiu isso, Rony? Muito a bem, ideia do livro digital, do tal do e-book. É uma tendência do mercado e surgiu porque esse livro impresso, lançado em 2017, estamos praticamente com ele quase esgotado. Nós temos uns 45 livros praticamente lá para disponível para o público na livraria Girassol, com a nossa amiga Lúcia Gomes, renda toda integral para o Lar Espírita Irmã Zilá, e aquela história com aquela velha frase: o acaso não existe. Em dezembro, o editor me convida, me passa uma informação se teria interesse com algum livro, que ele já sabia dos livros anteriores, se teria interesse em colocar algum desses livros nessa nova tendência que é o livro digital. Pensei, imediatamente a gente abre a conexão para pedir ajuda, logicamente, aos amigos espirituais. O que fazer diante de uma proposta dessa? Mas ao pensar, eu já voltei com uma pergunta que é a minha preocupação maior. Porque como médium, nada é meu, tudo doado. E no caso aqui, a instituição favorecida com a renda integral é o Lar Espírita Irmã Zilá, que eu tenho um dever moral enorme com leis. Volto então na mesma conversa. Então tá, se eu aceitar, será firmado ou prevalecerá a doação para o Lar Espírita Irmã Zilá, tal qual o livro? Ele imediatamente responde: com certeza. Eu falei: então está fechado. Com certeza foi a resposta que eu precisava. Porque por direitos autorais eu cedi a creche, o papel, livro físico. Esgotado, e se fizer uma nova edição, continua com a creche, foi doado. Mas é uma outra proposta, é um outro, digamos assim, mecanismo, é o livro digital. E aí, pode? Pode. Então ele formulou o contrato, e no corpo do contrato veio que é o direito do Lar Espírita Irmã Zilá, conta tal, numa agência tal, Banco do Brasil,
É o meu detalhe que eu queria que eu atendi. Então surgiu assim com um convite de um editor de São Paulo que me conhecia pelo livro editado, me abordou fazendo convite para transformar alguma obra em e-book reader, aceitei com a condição que prevalecesse os direitos autorais cedidos. Permaneceu e agora nós vamos em frente. Então foi lançado em janeiro de 2019, já está disponível nesse link de acesso que é Luminar, a editora.com.br/vida futura, é o acesso para chegar, e aí estão nas lojas como Amazon, Google Play e outras do ramo que comercializam pelo mundo todo. Uma coisa é o mesmo livro, a mesma coisa, tanto é. E um detalhe, as pessoas estão curiosas, valeu a pena prestar diagrama pronto, com capa, com tudo pronto. Então, o arquivo, o acesso a esse arquivo, a capa favoreceu todo o trabalho, que ele simplesmente pegou o PDF pronto, diagramou, ajustou tudo para a versão digital, para colocar no smartphone, no iPad, no Kindle famoso, na tela do computador. Então, ele já vem todo organizado para a leitura digital. Irmã Zilar, falar do Irmã Zilar, é um trabalho bacana e a gente Muito sabe que bom. está passando uma necessidade, uma dificuldade muito grande. Eu faço questão de falar aqui e a gente já está em contato para trazer o filme Kardec. Já fiz contato com a distribuidora que é a Sony e eles devem fazer o lançamento nacional. Volta Redonda deve entrar no circuito, eles ficaram de entrar em contato. No mês de maio. E a gente pretende dar essa verba também para o Irmã Zilar. Toda a parte que nos cabe, que é pouca coisa, 20%, que é Mas é uma ajuda. Mas é uma ajuda, se a gente colocar lá, fizer várias sessões, todo mundo for ver Kardec, imagina, a gente faz 3 sessões, 400 pessoas no Gacemes, 1.200, dão lá R$10, 12 mil, 20% vai dar uns 2, 3 mil reais para o Irmã Zilar. Já ajuda. A gente São 300 compromisso lá dentro do TOT. E foi renovado, eu sei que eu acompanho a Eliana Itaboraí, presidente, que está à frente do trabalho. E é uma necessidade para atender esses pequeninos. Trabalho muito. E eu conheço a creche desde quando ela estava no papel, quando a Eliana Itaboraí tinha intenção. Então você imagina a minha responsabilidade perante uma obra que eu conheço quando ela não estava erguida. Então, quando veio o primeiro livro, Palavra de Consolo, eu defini, se eu escrevesse, seria doado. Quando eu vou a Eliana contar, ela fala, Rony, nós somos uma editora, que eles foram editora por causa do lançamento do livro infantil. Aí, por detalhes financeiros, tinha que renovar o ISBN, não foi, mas é uma editora, ela pode reativar. Mas para esses livros, nós conseguimos uma editora independente, a Nova Consciência. Então, foi de lá que veio o convite para transformar em livro digital, e assim foi feito, está aí. Quem puder ajudar, o Irmã Zilar lá, é um trabalho sério, muito bacana, já tive lá várias vezes, muito bacana, e que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Agora, uma coisa triste, né? Já começa a me tocar aqui, as livrarias fechando, e a tendência é esse e-book, como queiram falar, né? Interessante. É interessante que você está em qualquer lugar, o livro eu levo, né, na minha mochilazinha, meu livro. Mas se você esqueceu, você abre, né, você pega o celular ali, você vai ler. E você continua, e ele para naquela página, você continua, você tem todo o mecanismo que você está naquela página, você acessa, você parou. Então, é muito interessante. E é uma tendência mundial, né? É acompanhamento dessa nossa tecnologia que chegou também para o livro que não vai perder seu lugar. Isso a gente acredita. Porém, é cada vez mais pessoas. Mas aí que vem um detalhe impressionante. A maioria dos jovens estão com aparelhos na mão. Qual o nosso maior foco em consolar os tendenciosos ao suicídio? Os jovens, que nos preocupam nas estatísticas. Então, mais ainda nos reforçou a intenção que nós vamos chegar a esses jovens que estão com aparelhagem eletrônica na mão, ou está com o celular, ou está no computador, ou vai para algum local para ler, ou está com o Kindle, ou está com o iPad, smartphone, ele está com alguma coisa sempre à mão. E um conversando com o outro, de repente ele está com aquela intenção, mas dá uma olhada, tem um livro aí e tal, disponibiliza, procura, acha. E ele vai buscar, no caso, um exemplo aqui do Vida Futura com outras obras também consoladoras. É bacana isso, tem todas as obras. Esses dias eu compartilhei do Chico, tem todas já. Hoje é uma tendência, como você colocou, tendência mundial. Eu prefiro o papelzinho, o livrinho. Que é o tradicional, que é o tradicional. Gosta de carregar, mas a nossa geração foi acostumada com isso, né? Essa geração nova não. Tá só o celular na mão. Abraço, Vilmar Pérez, Wilmer Pérez, Heloísa Santos,
Signos Ferrari, Josiane Neves, Cláudia do Santo Sacramento, abraço, Roseli da Silva. E tá aqui, a Roseli da Silva diz: Rony, esse é show. Obrigado. Um abraço a todos, obrigado. Então, nós vamos ver aqui, tá falando aí que eu tenho o endereço aí do e-book e tudo, e a apresentação da Denise Corrêa de Macedo, escritora, médica do Rio de Janeiro, ela faz esse texto, foi um dos escolhidos. Né? E eu vi o do Carraro. O Orson expressa exatamente o que eu sinto esses anos todos. É uma compaixão profunda, porque você sabe das consequências, você estuda, você vivencia como médico, como um espírito que está há anos no assunto. Aí é mais um caso, é mais um outro, ou é um outro. Então é uma compaixão que a gente começa a se condoer, porque sabe o que vai passar um espírito suicida. Então o Orson expressou exatamente, e foi o parágrafo escolhido, é uma compaixão numa mistura de lamento e tristeza profunda. Parece-nos que falhamos de alguma forma com a pessoa que desistiu da vida. É só isso que ele coloca, né? Parece-nos que falhamos de alguma forma com a pessoa. Um convite, uma conversa, ou parar para conversar com aquela pessoa. Mexeu, nossa, daí mexeu demais comigo. Foi muito Parece que falhamos de alguma forma. Um grande tarefeiro, nos ajuda muito, divulgou, como a Denise também no Rio de Janeiro. Denise, você está divulgando o e-book, o Orson também em Facebook. Eu vou fazer mais um parênteses para outros amigos. Santana foi um dos primeiros a divulgar em Volta Redonda, Lúcia Gomes. Quantos que compartilharam? E as casas espíritas que nos assessoraram? Centro Espírita Caminho da Luz, Centro Cristão Espírita Zico Horta de Barra Mansa, Cruzada Militar Espírita de Resende, Centro Espírita Nosso Lar, lá de Matão, todos eles compartilharam nos seus Facebooks. Imediatamente a página já estava lá que há o Vida Futura agora digital, ou seja, propaganda. Isso é muito importante, esse apoio com nossos amigos no WhatsApp, quantos que estão nos ajudando. Pode chegar no Japão, na Europa, né? Compartilhando. Tudo quanto é lugar agora pode ter acesso. Muito legal. Hoje eu fiquei relendo essa frase do Orson. Nossa, olha só. E a gente parar para pensar, será que falhamos? Onde foi isso, né? Porque é um sentimento da família, dos amigos. Será que eu tivesse formado? Mas às vezes é a contingência mesmo, é o momento. Não tem como. Mas muitos nós estamos conseguindo socorrer. Porque vem a Casa Espírita, recebe uma página e depois de falar a palestra foi para mim, eu estava pensando nisso hoje à tarde. Então, quantos que a doutrina espírita, com as portas abertas à população, tem ajudado, socorrido? As histórias são inúmeras. Rony, a gente pode pegar em cima dessa frase do Orson, o estudo que está no Evangelho, que fala ali, os pais com a criação do filho, está no Evangelho. Aí tem uma pergunta que fala assim, os pais se devem sentir culpados por ter falhado na educação do filho, aquele filho que... Aí fala que não, se o pai fez o trabalho... A resposta lá no Livro dos Espíritos, a questão 583, na letra B, Deus é justo. Cada um fez a paz, os pais fazem a paz, a gente faz a paz, mas a pessoa, né? Aí, você na introdução, você buscou o Evangelho segundo o Espiritismo. É a nossa base, Allan Kardec, e foi exatamente assim o roteiro que foi vindo mediunicamente, captando, e veio o capítulo 2, Meu Reino é deste mundo. E Kardec abre com aquele texto de Jesus, com Pôncio Pilatos, Evangelho de João, e ele nos remete a esse termo que ficou para o livro. E Jesus claramente se remete ou revela a vida futura. Então, a vida futura começou a aparecer diversas citações, então percebemos que era o título do livro. Capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Depois falamos do ser imortal, o espírito criado há algum tempo, com todos nós, com essa imortalidade pela frente, ou seja, o ser imortal. E na época da compilação do livro, recebendo, era o auge dos refugiados, 2015. 1 milhão de refugiados aportaram o continente europeu em 2016. Então era quando o livro estava sendo organizado. Então começamos a fazer uma correlação. Quantos lutando pela vida? Por mares, por botes, por navios, seja como for, fugindo da opressão ou daquela guerra civil da Síria ou da miséria na África. E vindo para viver. E quantos tantos, contudo, pensando em eliminar a sua vida. Então foi exatamente a correlação que fizemos na introdução com os refugiados, que eram em massa naquela. Fazendo esse parâmetro, essa comparação interessante, né? Muitos brigando pela vida, por mais um minuto de vida, pedindo a Deus, clamando,
e outros desistindo da vida. E contudo, com condição, não tem a miséria, não tem a fome, não tem a dor que eles estão vivendo e saindo em caravanas, em massa, Totti. Aquilo ali é força, essas imagens são muito fortes. Hoje em dia ainda tem, volta e meia, mostra um navio lá e vem o policiamento local lá naquelas regiões dos cais ou dos portos impedindo, não pode, e logo há uma intervenção para chegar em algum país que vai permanecer, vai permitir que eles aportem ou não. Mas no 2015 foi muita coisa. Foi muito. Me lembrei aqui de uma história, o Divaldo conta ela, de uma rainha da Inglaterra, uma dessas tantas aí, que ela ficou sabendo que estaria no fim da vida, mas uma doença, né? E ela, o médico falou, você terá mais ou menos assim, 6 meses de vida. Aí o tempo foi passando, quando faltava 3, ela falou assim, levou o pensamento a Deus, falou assim, eu dou 80% da minha fortuna se Deus me der mais uns 3 meses de vida. Quando faltavam 2 meses, eu dou 50% da minha fortuna. Quando faltava 1 semana, eu dou 90% da minha fortuna se Deus me der tantos dias de vida. Quando chegou um dia, você deu toda a minha fortuna, se Deus me der mais um dia de vida. Olha só, brigando pela vida, muito preso o material ainda. Negocial. Né? Mas é interessante, né? E Jesus vinha nos colocou bem claro, meu reino não é desse mundo, o ser imortal, a felicidade não é desse mundo, existem várias moradas na casa do meu Pai. Então, a partir do momento, eu pensei em ler uma pergunta aqui, Rony, está no Livro do Espírito, pode o Espiritismo prevenir o suicídio? Kardec, sim, o Espiritismo, se bem compreendido, é um preservativo da loucura e do suicídio, ou seja, se a gente compreende essa mensagem de Jesus, entende, compreende, assume, e essa doutrina maravilhosa, está aí, é um preservativo da loucura e do suicídio. A vida futura, seu livro, sabe? Porque a vida segue, a existência física que nós estamos agora e a espiritual, que é a verdadeira vida do Espírito. Então, se a gente tivesse dentro de nós as coisas muito fortes, né, fervilhando dentro de nós, aí a gente vai, a vida, não posso ter essa certeza da gente que a vida continua. Aí na introdução foi feita uma abordagem sobre 2 contemporâneos de Jesus que buscaram o suicídio, o próprio Pôncio Pilatos, que o condenou, e o apóstolo Judas Iscariotes, que buscou enforcamento. O Pilatos também é narrado há 2000 anos, ele desesperado que ele perdeu todo o poder, ele vai para as Galhas e lá ele procura o suicídio por não aguentar perder todo o poder. Então, contemporâneo de Jesus já com suicídio em voga desde a antiguidade. Um abraço a Marli Cruz, Kênia Cristina, Selma Meira, Marli Santos. E a Lúcia, companheirona lá, está falando aqui, ó. Vida futura é um portal de luz para aqueles que temporariamente se encontram sem esperança. Leiam e divulguem. É a Lúcia Jardim? Lúcia Jardim. Quem tem é a Lúcia Gomes. Isso. Mas é a Jardim? Essa é a Jardim. A Jardim é um encanto de pessoa, uma criatura muito querida. Bacana. Obrigado, Lúcia. É isso aí. Vamos lá. Aí, no capítulo 1, você pegou as questões que tratam 943 a 957, né, do Livro dos Espíritos, que é a eliminação da própria vida. Você trabalhou também... Então, aí foi feita a 4ª parte do Livro dos Espíritos, Desgosto da Vida, que é o item 6, de 953 a 957, todas elas foram contextualizadas. Todas as questões foram pormenorizadas, detalhando e fazendo uma relação com a atualidade, com o que estava acontecendo. E principalmente vamos frisar a 943, por que acontece esse desgosto da vida? Falta de fé, ociosidade e saciedade. Saciedade, nada se ocupa. Ociosidade, a pessoa não tem valor e pé. E a fé, que é a sustentação da vida de todos nós. Não tendo uma crença, fica tudo muito mais difícil. E a 957, vamos fazer um salto, a última, quando ele pergunta qual é a sensação em geral para o suicida. E aí a palavra vem em itálico na maioria das traduções de Livro dos Espíritos. Desapontamento, porque a vida continua. E aí o céu e o inferno, segundo a parte, né, dos suicidas, com todos eles recebendo um resumo de cada um. O que nós escolhemos para comentar é o Louvet, que é um ateu, e ele não acreditando em nada, ele desesperado, com um problema sério, pessoal, ele se joga de uma torre em Paris
E ele entra da comunicação nesse processo, ele caindo, ele está em queda sucessiva, porque é o último momento derradeiro que ficou plasmado na sua consciência. E quando ele recobra, ele é acolhido e levado a uma reunião mediúnica na equipe de Kardec, então ele dá a comunicação tal qual estava: estou caindo, orem por mim, um ateu, pedindo para que orassem por ele, porque ele continua com aquela sensação da queda, porque quando ele se estraçalhou, caindo nos pedregulhos, caiu de uma torre, e é esse momento que ele vem na reunião, um ateu, Totti. Olha, você que estudou, né, estuda esse assunto, eu falo aqui, mas com orgulho também, a gente trouxe o CVV para Volta Redonda, trabalhei 10 anos no CVV, fui voluntário no CVV por 10 anos, fico orgulhoso desse trabalho também. E a gente sabe, pelo estudo que a gente faz, nesse tempo, que é segundos, dele se jogar, né, até chegar lá embaixo, a vida diz que a vida passa, porque é esse que sobrevive, né, conta, relata. Sim, e eles, retrospectivo. E eles se arrependem, muitos dizem que no caminho se arrependem, aí muitos sobrevivem, outros não. Mas o clássico Ana Karenina, que é comentado aí, o Tolstói narra que lá no final, ela na linha do trem, esperando a locomotiva se movimentar para o suicídio, ela se arrepende. Então, quando ela se levanta, é a hora que a locomotiva acertou, e aí não teve mais jeito. Uma personagem, mas que envolveu tantas outras, para seguir um exemplo. É o peso de Tolstói no plano espiritual. Levar tantas jovens a buscar o suicídio por causa da personagem de Ana Karenina. Rony, você o Romeu e Julieta, que é o outro clássico, que é 956, aquele que pensa em se matar para encontrar outra parte. E Shakespeare colocou essa tragédia maravilhosa desde o século XVI, várias montagens teatrais, produções cinematográficas ou na televisão, e isso também inspirou tantos jovens. Então, vou me matar para encontrar outra parte. Ledo, engano. 956 explica isso muito bem. Rapidinho. Claro, e aí, de um livro do O Céu e o Inferno, é a Senhor B, Senhor D e Palmire. Eles fazem um pacto, a Senhor B e Palmire, que eram amantes, se matam, ela é casada com o Senhor B. E chegam na reunião mediúnica, eles não se identificam na reunião mediúnica, lá com Kardec, na comunicação, eles estão juntos. Para você ver o afastamento que há. E os dois foram evocados e vieram juntos para a reunião. Os amantes que se mataram. Eu sou homem de mídia, minha formação é comunicação, né? Milito nessa área, tenho pós-graduação em comunicação e a gente estuda, existem vários livros, né, falando da mídia, né, do mal que é essa mídia que nós temos, que poderia ser trabalhada para o bem. Sim. Aí me veio aqui na cabeça isso, sim. A mídia tem um grande peso nisso tudo, porque mostra a beleza, é aquela que a mídia mostra, a felicidade é aquilo que a mídia mostra. Isso mexe com a gente, influi os espíritos, né, na nossa 459, tanto que pode... E o que são as propagandas? Influenciação. Eu não vou detalhar, mas aquela série que foi passada sobre um suicídio na TV paga. Que absurdo, Totti. Fazer uma produção para isso e divulgar a nível mundial. Eu não vi essa série. Eu não vou detalhar, mas é uma série que abordava o suicídio e aquilo ganhou uma proporção muito grande. Então, quanto mais mostra, quantos jovens foram aí se inspiraram naqueles modelos ali que suicidaram. Kardec diz, não alimentei o mal, não fale que você está alimentando, você está alimentando. Quanto mais você fala, você está alimentando. Plasma, você está plasmando, está atraindo. E se alguém com a tendência, ou se está depressivo, está com a intenção, ver aquele modelo, daquele personagem... É isso aí, esse é o caminho. Aí hoje de manhã eu fui pensando nessa reflexão. A mídia tem que ser trabalhada para as coisas boas, sabe? É o papel dela de informação, mas informação útil, né, Totti? A faculdade que eu fiz, chama-se Comunicação para a Paz. Olha só. É isso que a comunicação deveria ser usada, para a paz, para trazer o bem, as coisas boas. Mas você vê cada absurdo, cara. Milhões, assim, minutos perdendo com bobeira. Poderia trazer coisas boas, incentivo à vida. Meu Deus. Vamos lá. A Josiane Neves diz aqui: ainda infelizmente muitas casas precisam mergulhar e fazer entender muito mais esse assunto urgentemente. Totti, a ponto de muitas casas espíritas têm colocado nos seus temários suicídio.
Eu sou da Associação Espíritos Estudantes da Verdade, volta e meia está lá, naquela semana, alguém falando de suicídio. Um exemplo da casa que eu frequento há tantos anos. Então, é o papel do Espiritismo, sim, enquanto Consolador prometido. Tem que esclarecer, tem que consolar e tem que ter este tema. Falar da vida, da esperança, sim, né? Da prevenção, Você fica, é o nosso trabalho. Você fica todo melindroso, assim, eu quero, quando surgir uma vaga... Não, Rony, você tem que vir sempre, de 2 em 2 meses. Estou falando sério, de coração. É um tema que não pode deixar de se falar, de trazer esperança. E você veja só, eu vim pensando, não posso deixar de comentar. Com o Tote Setembro Amarelo, nós temos que agendar, porque existe um outro livro, em parceria com meu amigo Roberto Fonseca de Itatiaia, que é Cartas aos Irmãos da Terra, pronto e registrado, aí doado lá para a causa, lá de Itatiaia, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, e há uma possibilidade de lançar em 2019 esse outro livro, que é sobre suicídio. Em setembro já? Sim. Então nós já estamos com essa intenção de voltar. A gente tem feito aqui o programa aqui, né? Todo setembro a gente dedica assim, mas fora isso a gente tem que trazer seu amigo, se Deus quiser, já agendar aí. Roberto Fonseca, ele é dirigente, atuante, médium do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier em Itatiaia. E houve uma conversa, um convite. Foi muito interessante, aí nos associamos. Então, me coube a parte doutrinária e ele entrou com as cartas dos suicidas. E formamos, então, nesse caso, Cartas aos Irmãos da Terra. Bacana. Prevenção do suicídio. Nossa, muito bacana. Vamos passar aqui a próxima. Aí são capítulo 2. A depressão em primeiro lugar. Para a depressão, eu vou pedir só a permissão, que os depressivos estão aí e as coisas acontecem. Então, para isso, eu até estava pensando ainda há pouco o que trazer nesse momento. Então, só um texto, rapidinho. Não. O homem abatido, arrasado e desafortunado não ouve o que se quer transmitir na hora e relembra situações difíceis pelas quais atravessa. Assim, recomendamos a leitura edificante no momento de dor, a quem precisa ser consolado, por meio de um texto bíblico ou de autoria reconhecida, e com respaldo perante órgãos difusores competentes. Uma página de Fonte Viva, uma abertura que o acaso que não existe de um Evangelho segundo o Espiritismo, que naquela hora a pessoa vai se apegar à letra, vai começar a ler e vai desassociar de ideias ruins que está vagando em sua mente, ou a própria Bíblia, ou essas mensagens distribuídas nas casas espíritas que ficam nos balcões de entrada. Pega uma mensagem dessa, se conforte, busque ajuda contigo também, consigo próprio. Vai lendo, que é a hora de se começar a fazer a sua parte, de se fortalecer, Tote. Não é se deixar se abater, eu não tenho esperança, como está o texto. Não, há chance. Procure um livro nessa hora, faça a sua prece particular ao seu anjo guardião, a Deus, a Jesus. O amparo tem que vir, e ele virá, nós não podemos duvidar. Bacana. Então é isso, a depressão, o transtorno bipolar, que são alternâncias, hora euforia, hora tristeza. Os transtornos mentais, nós sabemos aí, leia-se obsessão, a esquizofrenia, que é um problema clínico, mas que uns surtos maiores a pessoa vai suicidar. Drogadição, problema seríssimo, tanto que levam os dependentes da droga a buscar a eliminação, e as outras causas, desemprego, bullying e outras que vão levar e culminar num grande amargor, e a pessoa diante disso aí, não tem valor, vamos eliminar. Os exemplos trazidos: Santos Dumont, pelo ser depressivo, buscou enforcamento; Getúlio Vargas, um líder que não aceitou a renúncia e buscou em 1954 o tiro para eliminar a sua existência. Não aceitou a renúncia. E as vidas de Ivone Pereira, como André de Guzmán, e como Leila, que ela buscou por 2 vezes o suicídio, está aí narrado. As histórias de Ivone, que a própria nos deixou relatado. É necessário, a Lúcia Jardim falou que não dá para parar realmente de falar sobre esse tema tão essencial no nosso dia. É isso aí, Lúcia, a gente... E a Lúcia tem razão, não só esses dias, como agora nós estamos próximos ao Carnaval. Quantos, nestes momentos de euforia ou envolvidos com as drogas, vão buscar de uma forma indireta uma antecipação, ou direta, na euforia? Convidamos o nosso irmão... que fez aqui sexta-feira? Agora deu branco, nossa, para falar justamente do carnaval, a bebida, né, essas questões todas aí, para a gente estar reforçando isso na época do carnaval também.
né? A gente precisa estar sempre alimentando isso na cabeça da gente, com ideia, como você colocou, parar. Há uma aura muito pesada na Terra de depressão, de negativismo. Está em primeiro lugar, né? As causas do suicídio. As pessoas muito negativas, muito assim, pessimistas, reclamam de tudo, né? Não pode passar com o Lindolfo, nosso irmão Lindolfo, né, que é psicólogo, tudo, vai falar sobre esse tema com a gente. Depois vamos falar sobre o carnaval também, baseado naquele livro do Divaldo, que ele específico sobre o carnaval. Tem aquele livro fabuloso, acho que é Painéis da Obsessão, tem alguma coisa assim. Falando desse tema, porque no carnaval fica carregado, né? Então a gente tem que se alimentar mais. Em casa, boa música, leitura, como você falou, uma mensagem. Quando essas ideias vir, né? Mudar de campo, mudar de sintonia, de vibração, pensar em coisas boas, acreditar. E não há quem não tenha um livro em casa voltado para a parte evangélica, ou seja, a própria Bíblia, ou um livro que ela já ganhou, abre a página e se apegue à leitura, porque ao prestar atenção ela está trabalhando o pensamento para um outro fim. E ela começa a desanuviar. Alimentar e fazer constantemente, né, Rony? Ler uma página, faz uma prece, uma oração, que isso vai mudando a sintonia. Se você está nesse nível, mesmo sintonia que nossos irmãos, você fica ali, ó, vai. Aí quando você começa a orar, a ler, já não te alcança. Sim, já não te alcança. E vai para outro patamar, seja, da ajuda. A ideia já muda. Do amparo. Então não pode desistir em nada, né? Muito bem. Transtorno... Está frisada em destaque a drogadição, que tem arrebanhado tantos, de forma direta e indireta, e a depressão, que pontua em primeiro lugar. Eu vim de casa até agora, parece que está tendo carnaval, alguma coisa ali. Movimento ali. Eu vi, por Deus, dali de casa, que no outro quarteirão até aqui, 3 ou 4 carros parados, assim, a galera molecada, tomando, fazendo mistura, garrafa de... Nossa, o que vai ser isso aí? Só que não são poucos, eu vi muitos. Você pegou toda a reta ali, você viu ali. É complicado. E a gente tem que pedir a Deus por esses pais desavisados que não sabem o que está acontecendo ali, muitos envolvidos exatamente com esse problema chamado droga. Droga, que é o álcool, que é tudo. Sim, droga é tudo, conjunto. é tudo. Né? Uma coisa muito pesada, muito. Podemos passar aqui? Sim. No capítulo aí 3... os efeitos, aí volta os personagens já citados anteriormente. Por Arma de Fogo volta a Getúlio Dornelles Vargas, como ele estava, refeito. O livro, no caso, é Getúlio em Dois Mundos, pelo Espírito Essa de Queiroz, e a Wanda Canute, a médium. Enforcamento, como foi a recuperação de Alberto Santos Dumont. Aí, no caso, é o livro Ícaro Redimido, pelo Espírito Adamastor, e o Gilson Freire, o médium. Explosão, aí no caso foi buscado um livro, o Perispírito e Suas Moderações, do Luiz Gonzaga Pinheiro, ele mostra com a granada. Neste caso nós mostramos os homens bomba, e assim mesmo, homens no plural, bomba ficando singular, com aquelas explosões. O Totti foi a página mais forte do livro dele que trouxe a granada, e fizemos então a relação do nosso livro com quem explode. Então só vou detalhar porque o que é misericórdia. É preparado um molde no plano espiritual nos laboratórios, pelos geneticistas, por toda a equipe da área da medicina de lá, do plano espiritual, para recompor esse corpo estraçalhado, que ele não tem noção. Quando ele se redescobrir, despertar, ele não tem notícia, ele não tem noção do que houve, ele só tem uma noção que ele explodiu. Então lá, com esses benfeitores, é recomposto com fluidos vivificantes aquela imagem daquele corpo, de uma vez condensado para ligar a essa consciência que despertará, para dar ânimo, para imaginar como era o corpo, uma vez agora moldado, para começar a se despertar. Isso que é misericórdia. Retaliação, a pessoa se recorta, e as cartas, os relatos de Ivone, o seu grande mal, que foi o suicídio, enquanto Leila, na vida anterior a Ivone, e o luto, no caso, ao pai Charles. E nesse caso, fazendo um link com a atualidade, agora nós temos uma nova modalidade na prevenção ao suicídio. Temos a prevenção e a pós-venção do suicídio. A pós-venção é o trabalho com os enlutados, com as famílias. Porque ficam arrasados, ficam sem eira nem beira. O que eu faço? Perdem o chão. Aí já está mais focado aqui? Não, esse assunto é novo, não está aí. É um assunto novo, porque a pós-venção começou a aparecer agora nessas... Mas você pincela algumas coisas ali, né? Assim, Sim, mas a pós-venção é um termo mais recente. Não agora, mas prevenção do suicídio sempre se falou pelo CVV. Agora fala-se da pós-venção. Que como que fica essa família? Ficam arrasados, Totti.
E o apego, e o luto, que pode perdurar muito tempo. E esse ser está ligado talvez a esse ambiente que ele deixou quando ele começa a se recuperar. Então esse trabalho, que não é espírita, são profissionais da área de comportamento, os psicólogos principalmente, ou outros estudiosos que têm a condição de reaprumar uma pessoa arrasada, que ficou, que é a família, que é o luto. Voltamos à frase do Orson, né? A compaixão. É aquele que a família deve se sentir esse sentimento de culpa. Onde eu falei? Onde que eu falei? Então, é essa pós-dimensão. E com este acompanhamento, como eu tenho amigas psicólogas dessa área que estão trabalhando, por isso estou trazendo esse termo, e esse acompanhamento com quem ficou. Que a vida segue para eles e continuará para aquele outro que partiu equivocadamente. E quando ele recuperar, ele precisa ver a sintonia que ele deixou na terra dos seus familiares equilibrada, porque senão repercutirá também no seu pensamento. Por mais que seja a dor, o sofrimento, você não encontrar mais saída, entre aspas, em frente, né? Não pode desistir nunca da vida, nunca de... Olha, Totti, eu falo da minha amiga Norma Sueli Lima de Oliveira. Nós fizemos um trabalho durante tanto tempo chamado Prevenção ao Suicídio. Nós somos durante 2 anos e meio, 2015 a meados de 2017, Mocidades Espíritas, eu e Norma. Totti, o que nós ouvimos de indagações, de interrogações de jovens, e eles sempre utilizavam o meu amiguinho ou a minha amiguinha, mas eram eles próprios, com dúvidas, ou intencionados. Ou Norma também fez um trabalho para acompanhar famílias daqueles que partiram por aquelas tragédias. Pouco tempo atrás, em Volta Redonda, quando vários jovens se partiram. Eu falo isso que Norma apresentou em palestra de uma maneira pública. Então ela viu realmente o pesar que ficam nessas famílias. Então aquela amiga tão próxima que foi lá e experimentou e viu o que é ter um suicida na família. E é isso que você falou. Como que ficou essa família? O que ela pôde fazer? O que ela deveria fazer? Essa culpa que não pode ter. Essa compreensão que ela tem que ter de um ato causado, irremediável, porque não teve como acudir, mas agora precisa então se alicerçar em prece, em orientação, em conforto. Você falando aqui, já estão aqui me soprando assim, né? Assim, trabalhar isso na evangelização. Sim, muito, né? Tá vindo assim, ó, trabalha na evangelização, começa a colocar isso na cabeça das crianças. Essas dúvidas com jovens nas casas espíritas, eu e Norma juntos, nós vimos essas indagações, esses temores. Jeito de falar, mas eu não esqueço de um jovem que ele veio me perguntar no final, olha que eu pratico esportes radicais. Muitos esportes radicais. Será que eu sou um suicida indireto? Será que, olha, a partir do momento que você está pensando, que você está aumentando a velocidade intencional, você é um suicida direto. Foi bem firme com ele. A partir do momento que você está no seu lazer, no seu esporte, participando, competindo, circunstância. Quando você tem a consciência que se eu aumento a velocidade, eu vou me exterminar, então você está sendo um direto. Não esqueça os olhinhos do jovem, que ele ficou prestando atenção, porque nós temos que alertar, que ele já está se conscientizando. Então ele na palestra, no bate-papo com o jovem, ele, opa, e no esporte radical? E num excesso consciencioso, tem a intenção. E aí nós espíritas, nós, 459 de novo, a gente vai nela, influem os espíritos em nossa, né? A gente, obrigado. A gente tem que se preocupar, porque você está ali na moto, no carro, na velocidade, e eles estão aqui, ó, vai mais. O acidente que eu fui fazer palestra lá no Três Postos ali, depois sei que eu passei pelo túnel da Água Limpa, o túnel 20 que tem ali, para cortar caminho, você, né? Fazer lá na Neide, lá no centro, lá, o Chico Xavier. Três Postos. Aí na volta, eu vou de bicicleta, voltando assim, aí, Rony, veio uma voz assim, tá de noite, deixa a bicicleta andar, olha, você vai gostoso, vai, deixa. E eu fui deixando a bicicleta, como tomou uma velocidade de tamanho, que lá embaixo tinha um buraco, a bicicleta agarrou, eu fui, quebrei os dentes, o braço, nossa, foi um estrago. Mas na moto, no carro, eles estão ali trabalhando na nossa cabeça, para te levar ao suicídio. É a vigilância. Né? É a vigilância. Muito bem, vamos para o capítulo 4. Vamos lá. Aí é o Consolador, é um livro espírita, a nossa base Kardec do início ao fim, capítulo 6 do Cristo Consolador.
Aí entra o valor da oração, o personagem Jerônimo de Araújo Silveira, as duas partes que lhe competem no livro Memórias do Suicida, um ateu, que na segunda parte já está refeito e começou a buscar a oração para se refazer. É lindo esse capítulo do Jerônimo de Araújo Silveira. Então mostra o valor da oração. E o acolhimento na casa espírita. Tote, as frases que eu mais escutei de amigas dirigentes, os presidentes das casas espíritas por onde eu ando. Rony, chegam aqui e falam assim: aqui é a minha última esperança. Ou seja, deposita na casa espírita, no dirigente ou no atendimento fraterno o seu desamor. Você vem me ajudar? Então a pessoa tem que estar lá preparada para ouvir, para orientar. É uma página, é um livro, convidar para participar, para as palestras, um passe, acalmando aquele irmão em desespero. Tote, essa frase é muito forte. Aqui é a minha última esperança, ou seja, já vagou vários lugares e levou do centro espírita. Então o acolhimento, o trabalho belíssimo que as casas fazem no atendimento fraterno, exatamente, é um ancoradouro em almas em aflição na Terra. E nós sabemos disso. Não sabe. E quantos socorridos, Tote? Quantos? Tem ideia das pessoas que estão chegando ali, estão sentadas ali, o que estão pensando? Né? Quantos são ajudados também, graças a Deus. E sabemos, os amigos de Volta Redonda, principalmente que o índice tem aumentado de outras cidades próximas, o atendimento fraterno aumentou muito e o foco é esse, a tendência ao suicídio. E estão batendo lá pedindo uma orientação, o que fazer. O valor da oração, a gente orar por aqueles que estão na mente pensando nisso, por aqueles que já partiram. Tanto é que vai aparecer daqui a pouco a peça 72, já prontinha por Kardec, para os suicidas, a peça número 72, do Evangelho segundo o Espiritismo, e a oração continuada, que é um bom pensamento, é a frase, ou do seu coração, como que você vai ser inspirado para a oração, ou pronto, pegando gente, no caso. E esses que pensam também, que estão pensando, faça uma prece, uma oração. Mas se confortando. É conversar com Deus, né? É levar o pensamento a Deus, ao seu anjo de guarda. Mudando a sintonia, você falou muito bem na 459, muda, se essa vibração está tendenciando ou te levando a pensar dessa maneira, muda o seletor de uma outra maneira, como diz Joana de Anjos. Muda o seletor, procura uma leitura, procura se fortalecer num outro pensamento. E aí começa a esparecer. Não deixar esse pensamento se enraizar, né? Se não vicia, e aí a tendência é levar ao ato fulminante. Okay. Aí nós vamos encerrar agora as orientações aos familiares, principalmente os que ficam, o compromisso com a vida que é de todos, formadores de opinião, profissionais de saúde, professores, os palestrantes, os médicos, o ser humano que se disponibilizará a ajudar alguém a ouvir, como o CVV, Centro de Valorização da Vida, faz também o ramal 188. Ligue, vai ter alguém preparado e treinado a te ouvir e te acalmar. Esse é o compromisso com a vida. E não é uma causa... Ele foi até criado por espíritas lá na década de 60, lindo trabalho. E hoje vem como se fosse um trabalho ecumênico, de todos, para ouvir a todos. E terminamos com a poesia que nos foi autorizada pela Federação Espírita Brasileira, Consolar, de um suicida, Antero de Quental, que fala exatamente qual a condição que ele se encontra. Uma vez refeito, ele veio através de Chico Xavier, em Parnaso de Além-Túmulo, e nos ditou, entre outras poesias, Consolar, nos pedindo para consolar quem está na estrada terrena. Linda poesia. Ele retrata a sua passagem. Ele pedindo a quem, por exemplo, ao leitor da poesia, console, ajude. É linda essa poesia. É porque não vai dar tempo, senão eu declamaria. Não, fica à vontade. Não vai dar tempo, a gente tem todo o tempo, a gente tem todo o tempo do mundo. A gente está aqui para... Ela diz assim: se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse da luz resplandecente, a dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse, iria em altos brados, libertar corações escravizados, sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó vós que estais na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal de outros mundos. Em outras palavras,
Ajude-nos a consolar eles, os espíritos. E ele, um suicida, em condições de nos dizer o que ele passou. Isso é, assim, grandioso, Tati. Porque entre tantos poetas entrou este que era um suicida, logicamente, em condições espirituais para se formar ao grande grupo de espíritos que estava sendo organizado por Emmanuel, vai ditar através de Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. E eu me emociono, Totti, que essas poesias, essa e as demais que estão em Lindo Tivador, é a obra completa, tem que se pedir autorização ao autor. E quem detém as poesias de Chico Xavier? A Federação Espírita Brasileira. Encaminhamos o texto, pedindo em carta, e veio autorização expressa, em papel timbrado, da Federação Espírita Brasileira, nos autorizando para colocar essa poesia em Vita Futura e as demais que fecham os capítulos de Lindo Tivador. Então, para nós é uma emoção ter tido a inspiração para colocar uma poesia, para fazer o remate de uma obra ou de capítulos. Pedimos ao órgão, digamos, a federação que detém os direitos, e ela nos autorizou em papel timbrado, que sim, as obras poderiam ser colacadas. Bacana, é o trabalho, né? Eles sabem. Né? Aí são os anexos, já citada a prece 72, as mensagens da psicografia que fecha o livro, a mensagem do Espírito Roberto Fonseca, já citado, lá de Itatiaia, grande amigo, querido, Norma Suelilta, amiga querida, que tem a mensagem de Ivone, nos dando o recado sobre essa incumbência, esse trabalho. As palestras durante 1 ano e meio, Memórias do Suicida, quando fez 60 anos, o agradecimento à lista de amigos, como o Totti, que nos apoia tanto, e uma página que está destinada ao Lar Espírita Irmãs Lá, mostrando o trabalho social, esse trabalho grandioso da instituição, filantrópica e sem fins lucrativos. E repetimos, 300 crianças carentes. De 7 da manhã às 5 da tarde. Muda esse turno, sai uma, sai outra, mas o contingente que tem lá são 300 crianças. A poesia já falada. Essa que nós falamos, né? E o Muita Paz com Jesus. Mas eu quero ainda pegar um ganchinho aqui para a gente reforçar isso que é muito importante. Orar, né? O Divaldo tem aquela história do suicida do trem. Linda. Também. Que foi se compadecer com o Divaldo. O único que orava por ele, quando o Divaldo está deprimido, ele se manifesta, você está triste, mas a única prece que chega até mim é sua. Se você chorar, eu também vou ficar choroso. E ele começa então a animar o Divaldo, um ser depressivo. E é bom colocar aqui, você conhece, eu também conheço, acho que não é mais... Divaldo passando um jornal, chegou, agarrou no pé dele, o vento trouxe, ele olhou, aí estava ali a foto estampada de um trabalhador, de um suicida, né? Que o trem esmagou. Divaldo pega ali, simplesmente pega o nome da pessoa, anota no caderninho, que o Divaldo conta que tem um caderninho que ele... Tal qual Ivone Pereira tinha, o caderninho dos suicidas, ele orava por todos eles. O Divaldo fez isso constantemente. 14 anos. 14 anos que o Divaldo orou pelo que, sem nunca ver, sem nunca saber quem era, sem ser parente dele, sem nada. Olha só. Até que esse espírito lá, ele ouve as preces do Divaldo, começa a se recuperar e vai lá consolar Divaldo. Divaldo estava mais triste na vida. É verdade. É muito meritório. Muito aí Divaldo quer chorar, esse bicho, não chora não, falando, peraí, é o único dia que eu consigo chorar, você não quer que eu chore? É lindo. Se você chorar, eu também chorarei. Você é o único que me dá o alento. É lindo esse texto. Lindo, o Divaldo conta isso com muita emoção, muito bonito. Suicida do trem. Procura que vocês vão ver. Então, orar por esses irmãos que já passaram, isso é importante. Eu coloco isso nas minhas preces sempre, graças a Deus, eu estou orando por eles. E chegam até eles. A gente começa a falar, das reuniões mediúnicas, muitos chegam lá. Eu sei que não sou eu, mas, graças a Deus consegui sair. Alguém orou por mim. Olha só. Nossa, eles chegam na reunião mediúnica. A oração é o recurso ímpar. O Totti Memória Suicida mostra exatamente os ateus se convertendo, como Camilo Castelo Branco, Gerúndio de Araújo Silveira e outros lá que não acreditavam. E eles estão no Hospital Maria de Nazaré. É lindo, é muito bonito, é confortador. Então é muito importante a gente orar por eles, pelos que já se foram, orar por aqueles que estão pensando, orar pelos familiares. Eu aprendi isso com a vivência. Não falta nas minhas orações a minha oração aos nossos irmãos suicidas. Não falta. Sempre lembro. E eu, bacana, vou falar aqui, mas a minha filhinha, de tanto ouvir, já está pedindo por eles. Muito bem. Eu fiquei encantado esses dias. Ela, eu quero pedir pelo suicida. Olha que bacana.
Mais uma que se junta às vibrações para isso. E chegam lá. Chegam lá. Levam é o lenitivo, né? Chega lá o lenitivador deles lá, né? Que é o seu livro. Deixa eu mostrar aqui o lenitivador, o outro, depois da vida futura. Que chega lá, chega como um bálsamo, um lenitivo. Então refrigera a sua alma, eles se refazem e começam a ganhar força. As nossas preces, as nossas orações. Então é muito importante a gente orar por eles, né? Rony? É um trabalho, né, Totti, que a gente tem que fazer, a gente se disponibilizar e ver então agora o digital, a pessoa vai acessar o link, vai chegar lá onde precisar, vai escolher a loja que lhe interessar. São vários ali, né, que pode escolher, né? Iluminar. Só clicar no Luminar, que já está o site pronto. E esse link, aliás, vem as opções das lojas, onde está o Vida Futura aí, para acalmar os corações em desalinho com a realidade, ou seja, que é a vida que segue, Vida Futura. Olha, um minutinho aí para você fazer as suas considerações, para você... à vontade. É um trabalho de todos, Totti. O Rony está à frente disso tudo porque, pela mediunidade, captamos o recado e nos colocamos a posto para atender e servir. E nada é meu, como friso sempre, é obra doada integralmente por uma causa social, como é o lenitivador para a manutenção da Feira do Livro Espírita de Volta Redonda, que eu acredito, que eu confio que é o livro, o grande instrumento de socorro, de elucidação e de esclarecimento às pessoas nessa terra, é a leitura. E lenitivador, ou Vida Futura, ou Palavras de Consolo são doados, e outros que virão também sempre com doação plena, porque o trabalho não é nosso, somos intermediários apenas, mas agora, principalmente com o livro em linha digital, o alcance é maior, mais pessoas poderão comprar, compartilhar, indicar, principalmente, aí eu vou frisar mais uma vez, aos jovens. As estatísticas são preocupantes e eles têm o hábito de estar sempre com o instrumento eletrônico na mão, seja o iPad, seja o smartphone, seja o famoso Kindle, seja o celular, seja no computador. Então ele terá essa facilidade, porque ele já está com o aparelho na mão. Então naturalmente ele vai ler o livro, que ele já está mesmo visitando página, ele pode ler o livro. Então pensem as famílias nessa possibilidade, oferte a seu filho não só Vida Futura, mas outros livros edificantes que poderá lhe assessorar no esclarecimento, principalmente na dúvida daquele jovem que pensa em eliminar a sua vida. Compartilhe, na nossa página do programa está aí já linkado aí, compartilhe esse link, compartilhe com as pessoas, ok? Já está aí, o Francisco também já colocou na agenda também, obrigado Francisco. Então é isso aí, né? Vamos à nossa agenda, eu peguei aqui a prece de Camilo também, né? Coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto. Deixa eu ler para você. Coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. E aprende, de uma vez para sempre, és imortal, e não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará a porta da verdadeira felicidade. E é essa citação que está aqui na frente do futuro. Foi porque eu peguei. Que é o texto final de Memórias de um Suicida. Ou seja, um ateu convertido manda o recado a todos nós na Terra. Coragem! A vida segue. Eu folheando lá, eu vi e falei, vou encerrar com essa citação que é muito linda, né? A prece de Camilo. Nós vamos à agenda, Rony, vou te pedir a gentileza de você fazer a prece pra gente. Reforçando a campanha mundial do Evangelho em Casa, espíritas têm que fazer o Evangelho no lar, Evangelho em Casa, temos que fazer, tá? Semana que vem acho que o tema vai ser esse. A nossa irmã Cândida, né? Tá aí na cidade, tá aí fazendo o lançamento do livro dela, Quero Mais. Muito bem. Né? Ela vai estar dia 12, né? O próximo encontro dela lá no Luzeiros do Mestre, na Rua de Onéia Faria, 40 às 20 horas. Depois, dia 13, lá em Barra Mansa, na Associação Espírita Bezerra de Menezes, Rua Santos Dumont, 153, Centro de Barra Mansa. Depois, dia 14, Centro Espírita Semeadores do Bem, aqui na Brasilândia, nosso irmão Ailton lá. Depois, dia 15, Grupo Espírita Lindolfo Barbosa, nosso irmão
Acho que ainda está precisando de voluntários para fazer a evangelização lá no Luzeiros do Mestre. Entre em contato com o Luzeiros do Mestre na página aí, ou pessoalmente às terça-feiras nas palestras e aos sábados também palestra lá no Luzeiros do Mestre às 15 horas, ok? Então a agenda nossa é essa daí, né? Tá aí de novo o e-book para vocês guardarem, compartilharem, né? Para falar.